Pai de Yahshua, meus irmãos, eu me chamo Wendel Guimarães. Louvado seja Yahweh. Irmãos, vamos entrar agora com o estudo no livro de Apocalipse, capítulo 11. Vamos falar um pouco sobre as duas testemunhas. E quem são essas duas testemunhas? Representada como os dois candelabros e as duas oliveiras. Louvado seja Yahweh. Vamos lá, meus irmãos. A Bíblia que vai ser usada vai ser a Bíblia de Jerusalém, tá? Peço aos irmãos que acompanhem dentro das Escrituras para um bom entendimento da palavra que vai ser procedida para cada um de vocês. Uma palavra de instrução e edificação para o corpo do Mashiach. Louvado seja Yahweh. Vamos lá, meus irmãos. Apocalipse capítulo 11, verso 1, vai dizer assim: Deram-me depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo: Levanta-te e mede o templo de Yahweh, o altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calçarão aos pés da cidade santa. Irmãos, durante 42 meses, esses 42 meses representa os 3 anos e meio finais da tribulação. E o que é esse átrio externo do templo que será pisado pelas nações? Irmãos, é tanto como uma parte da cidade de Jerusalém, como também o povo de Jerusalém que será pisado, calçado aos pés. E onde vemos essa representação? Lucas capítulo 21, o finzinho do verso 23 e verso 24. Louvado seja Yahweh. Observem. Vai dizer assim: Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo, e cairão ao fio da espada, levantados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada por nações até que se cumpra o tempo das nações. Então você vê aqui a representação disso, né? Do capítulo 11, verso do 1 ao 2. A representação do átrio sendo entregue às nações. É uma parte de Jerusalém como o povo também, sobre aquela parte que será entregue às nações para serem pisados, até que se cumpra o tempo. E onde vemos uma representação melhor para aquele texto passado, aquele verso 1 e 2 de Apocalipse 11 passado, louvado seja Yahweh, vai estar em Zacarias capítulo 14, verso 1 ao 5. E vai nos mostrar detalhadamente o que é o átrio que as nações pisará e calçará os pés durante os 42 meses, até que se cumpra o tempo das nações. Louvado seja Yahweh. Vamos lá, Zacarias capítulo 14, verso 1 ao 5. Vai dizer assim, verso 1: Eis que vem o dia de Yahweh, quando em teu seio serão repartidos os teus despojos, reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, a metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Então você vê, vai sobrar uma parte do povo e da cidade, mas uma parte será entregue e o povo será pisado. A história, ela volta a se repetir, meus irmãos. Louvado seja Yahweh. A gente viu isso, uma representação disso, né, no cortar da figueira, guerra de Massada, quando o povo de Israel, os judeus, partiram para uma guerra. Mas essa história vai voltar a se repetir novamente. Louvado seja Yahweh. Vamos continuar. Então Yahweh sairá e combaterá essas nações, como quando combate no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, na parte oriental. O Monte das Oliveiras se rachará pela metade e surgirá do oriente para o ocidente, um enorme vale. Metade do monte se desviará para o norte e a outra para o sul. Fugireis do vale de minhas montanhas, pois o vale das montanhas atingirá Jassol. Fugireis como fugiste por causa do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E ao meu Criador virá,
todos os santos como ele. Então, você vê, meus irmãos, a representação deste dia, né? E a representação do átrio, né, externo sendo entregue às nações. Uma parte da cidade de Jerusalém será pisada pelas nações. Louvado seja Yahweh. Vamos continuar. Apocalipse capítulo 11, verso 3. Vai dizer assim: as minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestidas de saco durante 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Criador da terra. Então você vê, o texto nos mostra a representação de 42 meses, que são os 3 anos e meio finais da tribulação. E nos mostra 3 anos e meio iniciais, em termos de 1260 dias, representando que estes dias vêm primeiro. Esses acontecimentos vêm primeiro. Que acontecimento é esse? As duas testemunhas. Louvado seja Yahweh. E quem são essas duas testemunhas? Que são representadas pelas duas oliveiras e dois candelabros, que estão diante do Criador de toda a terra. Vemos isso no livro de Zacarias, novamente, mas no capítulo 4, do 1 ao 14. Vamos lá. Vai dizer assim, observe bem, meus irmãos. O anjo que falava comigo. Primeiramente, o capítulo 14, ele vai falar sobre a visão que Zacarias teve. Desculpe, meus irmãos. A visão que Zacarias teve. A visão sobre o lampadário e as oliveiras. Louvado seja Yahweh. Capítulo 4 de Zacarias, verso 1. O anjo que falava comigo retornou e despertou-me como um homem que é despertado de seu sono. Ele me disse, que vês? E eu disse, vejo um lampadário todo de ouro, com um reservatório em sua parte superior. 7 lâmpadas estão sobre ele, e 7 canais para as lâmpadas que estão em sua parte superior. E junto dele estão 2 oliveiras, uma à direita do reservatório e a outra à sua esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que significam estas coisas, meu mestre? E o anjo que falava comigo respondeu-me, não sabes o que significam estas coisas? E eu disse, não, meu mestre. E ele me respondeu-me, estes 7 são os olhos de Yahweh, que percorrem toda a terra. E eu lhe perguntei, quem são estas 2 oliveiras à direita do lampadário e à sua esquerda? E eu lhe perguntei de novo, o que significam os 2 ramos de oliveiras que entre os 2 bicos de ouro deitam ouro? Ele me disse, não sabes o que significam estas coisas? E eu disse, não, meu mestre. Ele disse, estes são os 2 ungidos que estão de pé diante do Criador de toda a terra. Então você vê agora a representação dessa oliveira. Essa oliveira representa 2 ungidos. No caso, 2 pessoas que estão diante do Criador dos céus e da terra. Louvado seja Yahweh. Mas esse texto retrata de uma visão de Zacarias. E essa visão era algo que haveria de acontecer. Tremendo demais. Louvado seja Yahweh. Irmãos, primeiramente eu quero que vocês saibam de uma coisa. Sabemos que o candelabro, ele também é representado por Yahusha. O candelabro, ele é representado por Yahusha. O candelabro, ele é feito a marteladas. Louvado seja Yahweh. Então, vamos ver a representação dessa visão de Zacarias. E onde vemos isso? Mateus capítulo 17, verso do 1 ao 13. O Monte das Transfigurações. Louvado seja Yahweh. Tremendo, meus irmãos. É muito forte. Yahweh é maravilhoso. Observe, meus irmãos. Mateus capítulo 17, verso 1. Só de emociona só de ver. Louvado seja Yahweh. 6 dias depois, Yahusha tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os para um lugar à parte sobre uma alta montanha. Primeiramente, por que Yahusha levou
os 3 discípulos, Pedro, Tiago e Alhana, para servir de testemunha do ato que haveria de acontecer naquele exato momento e naquele alto monte, para que ele servisse de testemunha, para que eles pudessem levar aquilo que ele viria com os próprios olhos. Louvado seja Yahweh. Continuando. E ali foi transfigurado diante dele o seu rosto, resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. O rosto de Yahshua transfigurou, meus irmãos. Se acendeu-se uma luz forte sobre o teu rosto, e as suas roupas se tornaram brancas. Louvado seja Yahweh. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse-a: Yahshua, meu mestre, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. E Yahshua chegou perto deles e, tocando, disse: Levantai-vos, não tenhas medo. Os discípulos, erguendo os olhos, não viram ninguém, e Yahshua estava sozinho. Aqui está a representação da visão de Zacarias. O candelabro, o Criador de toda a terra e as 2 oliveiras. Louvado seja Yahweh. É muito forte, meus irmãos, é tremendo. Então agora você entende que as 2 oliveiras, que é representado lá no livro de Apocalipse 11, referente às 2 testemunhas, Elial e Moisés. Continuando, no verso 9, você vai ver mais abaixo. Ao descerem do monte, Yahshua ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram: Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Yahshua: Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Por quê? Porque, meus irmãos, o povo de Israel, os Ialdins, eles não aceitaram, Elias, e Alhana como Elias que haveria de vir. E Alhana, o profeta João, ele foi a representação do próprio Elias. Como Yahshua também, ele foi a representação do próprio Moisés. Mas os Ialdins, eles não entenderam isso. Mas certamente Yahshua ele fala: certamente Elias terá de vir e restaurará todas as coisas. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderão que se referia de Alhana. Então aqui você vê, meus irmãos, a representação de Alhana e de Yahshua. E Alhana, ele foi lá, morreu, foi degolado, e Yahshua foi sacrificado. Tudo isso para que se cumpra as Escrituras. Louvado seja Yahweh. É tremendo e forte demais. Continuando, meus irmãos, vamos lá agora para Malaquias capítulo 3, versículo 22 ao 24. Para a gente ter um entendimento melhor. Louvado seja Yahweh. Na Bíblia de Jerusalém, meus irmãos, de Jerusalém, vai estar aqui em Malaquias capítulo 3, verso 22 e 23, tá? Demais traduções, acho que está no capítulo 4, louvado seja Yahweh. Vamos lá, meus irmãos. Lembrei-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe para todos Israel, estatutos e norma. Aqui já mostra aquele que vai vir acompanhado de Elias. No verso abaixo vai mostrar: Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahweh, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais,
para que eu não venha ferir a terra com anátema, maldição. Veja que está aqui, referindo ao grande dia terrível de Ial. Esse é o furor da ira de Ial, constituída para cair durante os 42 meses, os 3 anos e meio finais. Louvado seja Ial, é tremendo, meus irmãos. Para um melhor entendimento também, Eclesiástico, capítulo 48, verso do 1 ao 12. Vai dizer assim, vai falar a respeito do profeta Elias. Vai dizer assim: Então o profeta Elias surgiu como fogo, sua palavra queimava como tocha. Fez vir sobre ele a fome. Eles a fome. Fez vir sobre eles a fome, e em seu zelo os dizimou. A palavra do Criador, ele fechou o céu. Por 3 vezes fez descer fogo. Como tu eras glorioso, Elias, em teus prodígios, quem pode em seu orgulho igualar-se a ti? Tu que arrancastes um homem à morte, e ao Sheol pela palavra do Altíssimo, tu que fizeste descer reis à ruína, e homens ilustres de seus leitos, que ouviste no Sinai a repreensão e no Horebe decretos de vingança, que ungiste rei como vingadores, e profetas para sucedestes, que fostes arrebatado no turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos de fogo. Tu que foste designados nas ameaças do futuro. Observe essa parte, meus irmãos. Tu que foste designados nas ameaças do futuro, para apaziguar a cólera antes do furor, o furor da ira de Ial, que descerá durante os 42 meses, 3 anos e meio finais da tribulação, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e restabelecer as tribos de Jacó, de Israel. Felizes os que te virem, e os que adormecerão no amor, porque nós também possuiremos a vida. É tremendo, meus irmãos, é tremendo demais. Louvado seja Ial. Agora você vê que as 2 oliveiras, que é representada no livro de Apocalipse capítulo 11, como os 2 candelabros também, representam o próprio Elias e Moisés. Eles virão após o arrebatamento, quando se iniciar os 1260 dias dentro da tribulação, da grande tribulação. Louvado seja Ial, é tremendo, meus irmãos. Vamos lá agora para Apocalipse capítulo 11, no verso 5. Vai dizer assim, meus irmãos: caso alguém queira prejudicá-las, sairá de sua boca fogo que devorará os seus inimigos. O fogo representa juízo. Sim, se alguém pretendeste prejudicá-las, e deste modo que devereis morrer. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de suas missões proféticas. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra como todo tipo de flagelo, quantas vezes o quiserem. Observe bem as 2 representações de poder que essas 2 testemunhas terá. Você vê que a representação de poder igualmente do próprio Elias, do Velho Testamento, como também a de Moisés. E vou botar na tela para você ver aí. O rodapé da Bíblia Yahweh Shalem nos mostra isso, com o versículo 5, 6, 11 e 12, com os traços de Moisés e Elias. Tremendo demais. Continuando. Quando terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, quem é essa? O anticristo. Quando ele sofre o atentado, meus irmãos. Satanás encarna dentro dele. E ali ele sobe. Ali mostra que será iniciado os 42 meses sobre a terra. Combaterá contra elas, vencerás e as matarás. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbologicamente Sodoma e Egito. Que cidade é essa? A cidade de Al-Shalem, meus irmãos. Ela está representada por Sodoma e Egito, porque se você ver, dentro das escrituras sempre vai nos mostrar que o povo, o povo de Al, os Ialdins, eles acabaram se prostituindo, e idolatrando falsos, ídolos pagãos,
E você vê, e acabaram se prostituindo e acabaram idolatrando. Por isso a representação de Sodoma e Egito. Egito pela idolatria, Sodoma pela prostituição. Então você vê, louvado seja Yahweh. Onde também o mestre delas foi sacrificado. E Al-Shalem, será lá em Al-Shalem. Eles serão expostos na praça em Al-Shalem. E homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos na sepultura. Irmãos, vou falar no finalzinho aqui sobre esses 3 dias e meio, louvado seja Yahweh, para vocês terem um entendimento melhor. Que esses 3 dias e meio não estão referindo 3 dias constituídos normais, né? 1, 2, 3 dias e na metade do dia às 18 horas da noite. Não está se referindo a isso. Observe bem. No finalzinho eu vou explicar melhor a vocês. Louvado seja Yahweh. Continuando aqui. Os habitantes da terra se rejubilarão com isto. Alegraram-se e trocaram presentes, pois estes 2 profetas haviam tormentado os habitantes da terra. Contudo, depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Yahweh penetrou-os, e eles se puseram em pé, e grande medo se apoderou dos que os contemplavam. Ouvi então uma voz forte do céu, que dizia: sobe para aqui. E subiram para o céu, na nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu. 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória ao Criador do céu. Irmãos, tremendo. Tem 3 coisas constituídas que eu quero explicar a vocês. Primeira coisa, os 3 dias e meio não está se referindo de 3 dias normais. Está se referindo aos 3 anos e meio finais da tribulação. Por que eu estou falando isso? Você vai ver, louvado seja Yahweh. Vou explicar melhor a vocês. Esses 3 dias e meio se referem aos 3 anos e meios finais da tribulação. Após disso, eles receberão o Espírito do Eterno sobre eles e voltarão à vida. E eles serão chamados até a nuvem. Por que isso? Isso retrata a ressurreição, meus irmãos. E porque os povos da terra tudo viram eles ressuscitarem. Por quê, meus irmãos? Porque o arrebatamento ele vem após a ressurreição. O arrebatamento ele não vem primeiro que a ressurreição. E ali aconteceu a ressurreição. Depois disso, o terremoto nos mostrando o arrebatamento. O terremoto nos mostra o arrebatamento. E depois disso, a cidade caindo por cima de 7.000 pessoas representa a vindima do Apocalipse 14, né? Ali quando aquele que está sobre a nuvem, né, sentado sobre a nuvem, fala vindime a videira, né, da terra, que ali representa, né, a vindimação da terra, onde que ele colhe, né, a videira, o pisado largar, representado no capítulo 14 de Apocalipse. Louvado seja Yahweh. Eu não vou explicar mais, irmão, sobre isso aí, porque ali é conteúdo para outro assunto, tá? E o foco aqui é explicar sobre essas 2 testemunhas. Louvado seja Yahweh. Depois, se os irmãos quiserem e o Eterno me permitir, eu posso estar trazendo para os irmãos. Louvado seja Yahweh. É tremendo, meus irmãos. Então você vê aqui, né, sobre os 3 dias e meios, que se refere a 3 anos e meios finais da tribulação. O arrebatamento acontece no período daquele terremoto, né, constituído depois, quando as 2 testemunhas sobem para as nuvens. Você vê que logo vem o arrebatamento constituído através daquele terremoto. E através daquele terremoto, você vê também, constituído o largado furor, né, que é a vindima do Apocalipse 14, que mostra que cairá sobre Israel o pisado largar, representado pelo pisar das uvas, né? E morre 7.000 pessoas durante essa catástrofe. Tremendo.
E os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória a Iau, né, o Criador dos céus. É tremendo, meus irmãos, tremendo, tremendo demais. Louvado seja Iau. Então vamos falar a respeito desses 3 dias e meio. Quero que os irmãos abrem Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 ao 18. Vai dizer assim: Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Mestre, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Mestre, que vivo é esse? Ele está falando dos vivos, aqueles que estão, né, ainda vivos, que passaram sobre a tribulação até o momento da vinda de Yahshua. Observe, não passaremos à frente dos que adormeceram, quando o Mestre, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Yahshua ressuscitarão primeiro. Então você vê que o texto mostra que os mortos ressuscitarão primeiro. Acontece primeiro a ressurreição, a superior ressurreição, para depois acontecer o arrebatamento. E aí Yahshua vem nas nuvens, surpreendendo o resto da população. Louvado seja Yahweh. É tremendo. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Mestre nos ares. E assim estaremos para sempre com o Mestre. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Você vê lá, a ressurreição acontece, todo mundo vai para as nuvens. Encontre Yahshua nas nuvens. Acontece o arrebatamento também, encontre Yahshua nas nuvens. É tremendo, meus irmãos. Tremendo demais. Louvado seja Yahweh. Então você entende agora que aqueles 3 dias e meio que fala lá, não está falando de 3 dias consecutivos, né? Que é 3 dias de dias normais. E meio falando das 18 horas dos dias. Não. 12 horas do dia não. Está falando dos 3 anos e meio finais da tribulação. Louvado seja Yahweh. Até o momento da superior ressurreição. Então fica aqui, meus irmãos. Fica aqui. Louvado seja Yahweh, esse estudo maravilhoso que o Eterno tem nos constituído, trazendo essa revelação tremenda. Então fica ciente, meus irmãos, que as 2 testemunhas que está escritas nas Escrituras é o próprio Moisés e o próprio Elias, que virá após o arrebatamento, constituído nos 1260 dias, que virá, né, sobre a terra aí, os 3 anos e meio primeiros do período da tribulação. Louvado seja Yahweh. Irmãos, qualquer coisinha, comenta aí nos comentários, tá? Se os irmãos não entenderam direitinho. Qualquer dúvida, comenta nos comentários que eu explico para vocês melhor. Louvado seja Yahweh, meus irmãos. Então agora vocês entendem que essas 2 oliveiras tratam dos 2, né, profetas, Moisés e Alial. A representação de Moisés e Elias, as 2 oliveiras e as 2 testemunhas. Louvado seja Yahweh. Tremendo demais. Irmãos, fica na paz de nosso Pai Yahweh dos Exércitos e na graça de nosso Mestre Yahshua Mashiach. Que Yahweh abençoe a todos vocês. Louvado seja Yahweh. Yahweh é tremendo, meus irmãos. Fica firme, estabelecendo na justiça que está estabelecida sobre o amor. Louvado seja Yahweh. Pratica o amor, meus irmãos. Se encha do azeite. Se encha do amor de Yahweh. Louvado seja Yahweh. Yahweh abençoe a todos. Fica na paz, meu irmão. Firmes na rocha. Guerreiros de Yahweh.